A camada de transporte pode oferecer diversos serviços. Vamos nos focar, neste tópico, nos dois serviços mais contraditórios. Um deles é a entrega confiável de dados ordenada de ponto a ponto, realizado pelo protocolo que conhecemos como TCP. O outro serviço é a entrega não confiável, não ordenada, entretanto continua sendo ponto a ponto ou pode ser agora ponto a multiponto. Quem realiza esse serviço é o protocolo que conhecemos como UDP. Vamos dizer que o TCP ele é um serviço orientado à conexão. E por ser orientado à conexão, ele consegue então oferecer para a gente a transferência confiável de dados, controle de fluxo e também controle de congestionamento. Já no caso do UDP, vamos dizer que o serviço dele é não orientado à conexão. E, dessa forma, ele não irá oferecer serviços como transferência confiável de dados, controle de fluxo e nem controle de congestionamento. Entretanto, ao contrário do TCP, que só pode ser realizado de um ponto a outro ponto, ou seja, de uma aplicação para outra aplicação, o UDP permite fazer a transmissão de dados de uma aplicação a outra aplicação ou de uma aplicação a múltiplas aplicações, ou seja, conexão ponto a ponto ou conexão ponto multiponto. Apesar da diversidade de serviços que a camada de transporte pode nos oferecer, há alguns serviços que ela não irá poder oferecer, como atraso a fim limitado, ou seja, tempo limite para que os dados sejam entregues, e também a garantia da vazão, ou seja, se eu contratar uma taxa de transmissão de dados, será aquela taxa de transmissão de dados que irei poder utilizar na internet. O motivo da camada de transporte não ser capaz de oferecer tais serviços, isso é porque tanto o atraso fim a fim limitado quanto a garantia de razão são problemas que ocorrem no núcleo da rede, ou seja, são problemas relacionados com a camada de rede e não com a camada de transporte que utiliza os serviços da camada de rede. Outro serviço fundamental da camada de transporte é a multiplexação e a demultiplexação. O serviço de multiplexação e demultiplexação da camada de transporte é equivalente ao serviço de entrega host a host que a camada de rede oferece. Entretanto, aqui estamos falando do serviço de entrega de processo a processo. Podemos observar a multiplexação como sendo um funil, em que todas as aplicações irão jogar os seus dados dentro desse funil. Esse funil irá agrupar os dados, cada um em seu segmento correspondente, e transmitir esse segmento para a camada de rede. O processo de demultiplexação é um processo contrário, em que nós temos um fluxo de dado contínuo chegando na camada de transporte e ela consegue então avaliar esse fluxo para decidir para qual aplicação deve ser entregue o dado que está chegando em cada um dos segmentos. Podemos dizer então que na multiplexação a camada de transporte reúne os dados provenientes de um processo de aplicação e os envelopa colocando um cabeçalho que é útil para a demultiplexação. Esse processo é o que gera a formação do segmento. E conforme já foi apresentado, o segmento é o produto da camada de transporte. Este processo é chamado de multiplexação, pois mais de um processo pode utilizar a mesma camada de transporte. Ou seja, nós temos então diversos processos transmitindo e apenas um único caminho para que esses dados possam perseguir. Já a demultiplexação é o processo de entrega dos dados contidos em um segmento da camada de transporte ao processo de aplicação destinatário. A ideia da demultiplexação é fazer o processo oposto da multiplexação, ou seja, nós temos lá no sistema operacional um fluxo de dados chegando na camada de transporte. A camada de transporte irá então avaliar o cabeçalho de cada um dos segmentos e irá extrair a mensagem para a aplicação correspondente. Na figura, podemos ver o fluxo do processo de comunicação passando por todas as camadas e aqui estamos evidenciando os processos de multiplexação e demultiplexação realizados pela camada de transporte. No caso da figura, nós temos dois remetentes enviando os dados a um único receptor,
ou destinatário. Olhando do lado esquerdo, podemos ver que o primeiro remetente está enviando o pacote P1. Esse pacote P1 contém uma mensagem gerada pela sua aplicação. Essa mensagem é encaminhada para a camada de transporte. A camada de transporte irá fazer então a multiplexação, que nada mais é do que colocar um cabeçalho adequado à mensagem e prepará-la para que o receptor possa então fazer a demultiplexação. Conforme ainda podemos ver ao lado esquerdo da figura, o segmento corresponde a um cabeçalho, aqui determinado como HT, e dos dados da mensagem, aqui representado como M. Esse segmento será encaminhado para a camada de rede, que fará um processo semelhante. Aqui no caso, irá colocar o cabeçalho da camada de rede, chamado de HN. Analisando a figura do meio, podemos ver a ideia clara da demultiplexação, em que nós temos um fluxo de dados chegando, tanto do remetente da esquerda quanto do remetente da direita. O remetente da esquerda está comunicando com o processo P3, enquanto que o remetente da direita está comunicando com o processo P4. Vejam que, no meio da figura, a camada de transporte conseguiu identificar cada uma dessas mensagens e encaminhar para os processos específicos. Caso queremos visualizar o processo de multiplexação, basta pegarmos essa figura e substituir os nomes de remetente por receptor e o nome receptor por remetente. Assim, teremos os dados saindo do remetente no meio e ele estaria enviando os dados tanto para o receptor da esquerda quanto o receptor da direita. Para fazer a multiplexação e a demultiplexação, a camada de transporte irá utilizar aquilo que iremos chamar de porta de comunicação, ou o termo mais comum em inglês, socket. Temos então que cada datagrama contém campos com endereço de origem e o endereço de destino, e que cada datagrama transporta um segmento da camada de transporte. Conforme definido no RFC 1700, temos então que cada segmento conterá campos com o número de porta de origem e o número de porta de destino. Os dados da aplicação são passados aos processos por aplicação identificado pelo número de porta de destino. À direita, temos uma visualização gráfica da forma básica de um segmento. Repare que eles possuem porta de origem, porta de destino e outros campos de cabeçalho que serão utilizados para cada um dos protocolos da camada de transporte. Após o campo de cabeçalho, vêm os campos de dados, que nada mais é do que as mensagens transmitidas pelas aplicações. Vamos fazer uma analogia aqui com a camada de rede. Quando um computador ingressa na rede, ele deve ter um número de IP. Esse número de IP pode ser registrado manualmente pelo administrador do equipamento ou pode ser obtido automaticamente utilizando o mecanismo de DHCP. Tendo um IP, o equipamento pode ser identificado na rede, e assim a camada de rede poderá então transportar o datagrama até o equipamento. O mesmo acontece na camada de transporte. Nós vamos ter então portas para comunicação. As portas normalmente são números de 16 bits que são identificados pelo sistema operacional. Assim como vimos para o IP, nós podemos ter então portas de comunicação fixas e portas de comunicações alocadas de forma dinâmica. Para isso, basta a aplicação indicar qual porta que ela gostaria de utilizar ou simplesmente indicar para o sistema operacional que precisa de uma porta de comunicação. Se a aplicação indicar que precisa usar uma porta específica, o sistema operacional tentará alocar essa porta de comunicação para a aplicação solicitante. Como vimos, a porta de comunicação é que faz a identificação de qual é a aplicação que vai fazer a comunicação. Dessa forma, cada aplicação vai ter um número de porta de comunicação único, que não poderá ser compartilhado por outras aplicações. Dessa forma, se uma aplicação exige ter um número de porta de comunicação específico, antes do sistema operacional alocar esse número de porta para a aplicação, ele verifica se já há outra aplicação utilizando o mesmo número de porta. Isso é fácil para os sistemas operacionais, pois são eles que gerenciam as portas de comunicação.
Caso a porta de comunicação solicitada já esteja em uso, o sistema operacional irá responder para a aplicação com uma mensagem de erro, indicando que a aplicação não poderá usar aquela porta de comunicação específica. A outra opção é a aplicação solicitar um número de porta aleatória para o sistema operacional. Isso fará então com que o sistema operacional sorteie um número de porta e informe para a aplicação qual é a porta de comunicação que ela irá utilizar. Neste caso, não haverá conflito em porta de comunicações, pois o sistema operacional irá escolher uma porta de comunicação que esteja disponível para poder então entregar para a aplicação. Como exemplo da obtenção de porta, vamos verificar a questão de um servidor web. Toda comunicação para acessar um servidor web foi definida como padrão a utilização da porta 80. Entretanto, isso não precisa ser exatamente obrigatório. O administrador do sistema pode escolher mudar o número de porta para a comunicação de um site. Entretanto, o número da porta deve ser fixo. Isso porque os outros clientes não vão ter noção de qual porta de comunicação o sistema operacional do servidor sorteou. Então, a aplicação servidor deve especificar uma porta exclusiva para aquela comunicação, o que normalmente é feito para servidores web, a escolha da porta 80. Do outro lado da comunicação com o servidor web, nós temos os clientes, muito conhecidos também como navegadores ou browsers. Quando o seu navegador solicita uma página, antes dessa solicitação chegar ao servidor, ele negocia com o sistema operacional uma porta de comunicação. Vejam que neste caso estamos falando de uma aplicação cliente, que deverá manter a conexão apenas durante o tempo de fazer o download do site, podendo depois cessar a comunicação. Então, para o seu navegador de internet acessar um site, ele não precisa solicitar um número de porta específico. Ele pode deixar o sistema operacional sortear um número aleatório para ele utilizar. Normalmente, quando um site é baixado por um navegador, é feito conexões em paralelo. Dessa forma, torna-se desnecessário que o seu navegador tenha um número de porta específico para fazer a comunicação, já que ele poderá agora fazer diversas conexões simultaneamente. Cada uma dessas conexões vai ser uma porta diferente, pois vai ser um subprocesso do seu navegador que vai estar solicitando essa conexão. Uma outra situação hipotética é você abrir mais de uma seção do seu navegador e, em cada uma dessas seções, você solicita o download de um site diferente. Se o seu navegador utilizasse uma porta específica para fazer download de sites, você não poderia abrir mais de uma seção e fazer download de mais de um site simultaneamente. Nessa figura, podemos visualizar a transmissão de dados entre o host A e o servidor B, e vamos analisar o caso interessante da alternância do número de porta da fonte e do destino. Na linha de cima, podemos ver o segmento saindo do host A e indo para o host B. E ao analisarmos esse segmento, poderemos ler que a porta de origem é a porta 19.157, enquanto que a porta de destino é a porta 46.428. Em outras palavras, podemos dizer que a aplicação no host A será identificada pelo sistema operacional como sendo aquela aplicação utilizando o socket ou a porta de comunicação 19.157. Enquanto que no servidor B, o sistema operacional deverá encaminhar a mensagem contida nesse segmento para a aplicação que está pendurada na porta ou no socket 46.428. Após o servidor B receber a mensagem do host A, ele irá processá-la e responder ao host A. Podemos ver o segmento que o host B está respondendo ao host A pelo pacote que está trafegando na linha de baixo. Ao analisarmos esse segmento, poderemos ver que a porta de origem agora é a 46.428, enquanto a porta de destino é a porta 19.157. Ao repararmos, podemos visualizar que a porta de destino indicada na linha de cima é a porta de origem indicada na linha de baixo. Isso acontece porque o sistema operacional irá entregar a mensagem para aquela aplicação que está utilizando o que está escrito na porta de destino. Entretanto, a porta de origem é de extrema importância para a aplicação que irá receber a mensagem. Isso porque, caso ela necessite responder essa mensagem,
ela deverá responder para a aplicação que está na porta indicada como porta de origem. Uma outra forma de visualizarmos isso é que, inicialmente, temos uma aplicação remetente e uma aplicação destinatária. Quando ocorre a resposta, a aplicação remetente passa a ser agora a aplicação destinatária, enquanto a aplicação destinatária passa a ser a aplicação remetente. Processo semelhante ocorre quando enviamos uma carta pelos correios, em que na carta nós colocamos o CEP da destino e quando a pessoa do destino nos responde, ela coloca o nosso CEP como destino para a carta nova. Vamos verificar como é que ocorre a multiplexação e desmultiplexação não orientada para a conexão. O principal protocolo da camada de transporte não orientada à conexão que temos é o UDP. E nós temos que um socket UDP é totalmente identificado por apenas dois valores, o IP de destino e o número de porta de destino. Quando um hospedeiro recebe o segmento UDP, ele verifica o número na porta de destino no segmento e direciona o segmento UDP para o socket com o número da porta indicado. Temos neste caso, como não é orientada a conexão, os segmentos UDPs oriundos de host com endereços IPs diferentes ou portas de origem diferente, porém, tendo o mesmo endereço de destino e o mesmo número de porta de destino, serão direcionados ao mesmo processo de aplicação de destino. Neste caso, temos então que duas aplicações distintas em dois hosts distintos poderão trocar mensagem com a mesma aplicação utilizando o mesmo processo, pois ela utiliza o mesmo número de porta de comunicação. Nessa figura, podemos visualizar o que acontece na rede de comunicação, como por exemplo a internet, quando estamos transmitindo os dados utilizando o UDP. Na caixa pontilhada, representamos o host e aquilo que acontece dentro dele. Fora da caixa, estamos representando o que acontece na rede. Pela rede, vem o datagrama IP, que foi encaminhado para este host ao roteador avaliar o endereço de IP de destino. Quando esse datagrama IP chega no host, a camada de rede irá então retirar o cabeçalho da camada de rede indicado na figura como sendo esse cabeçalho verde, entregando então a parte laranja para a camada de transporte. A camada de transporte precisa encaminhar a mensagem para a aplicação ou processo correto. A camada de transporte fará isso ao identificar o número da porta de comunicação ou do socket de comunicação e irá então entregar para a aplicação que está pendurada na mesma porta de comunicação. Aqui será apresentada a multiplexação e desmultiplexação orientados para a conexão. O protocolo mais famoso que temos para serviços orientados à conexão é o protocolo TCP. Um socket TCP é sempre identificado por quatro valores: o endereço IP da fonte, o número de porta da fonte, o endereço de IP de destino e o número de porta do destino. O host receptor utiliza então os quatro valores para direcionar ou demultiplexar o segmento TCP para o socket apropriado, ou seja, entregar para a aplicação correta. Um host servidor pode suportar vários sockets TCP simultâneos, sendo que cada socket é identificado pelos seus próprios quatro valores, e cada socket está ligado a um processo. Essa figura representa o ciclo de atuação do TCP quando ocorre uma conexão. Inicialmente, é realizado um mecanismo definido como Three-Way Handshake. O Three-Way Handshake nada mais é do que um mecanismo de negociação da transmissão de dados que o protocolo TCP utiliza para a operação. Durante o Three-Way Handshake, que o cliente pede acesso ao servidor e o servidor envia alguns parâmetros de configuração que o cliente deve seguir. Também é durante esse processo que o servidor identifica o cliente utilizando aqueles quatro valores já ditos: o IP de origem, a porta de origem, o IP de destino e porta de destino. Essa figura apresenta um exemplo do que acontece em servidores web. Os servidores web conseguem abrir diversos processos rodando a porta 80. Cada um será identificado por uma seção TCP. Essa figura apresenta também a operação de troca de mensagem de três segmentos TCPs, sendo
dois saindo do host C e um saindo do host A. O host C apresenta dois processos distintos, cada um poderá ser identificado pela sua porta de comunicação. E o host A apresenta apenas um único processo e possui a sua porta de comunicação. Todas essas requisições são encaminhadas para o processo que está operando o servidor web no server B. Por padrão, a comunicação com servidores web é feita na porta 80. Quando a comunicação chega no server B, ocorre então o three-way handshake para identificar as sessões TCPs para cada um dos três processos que estão enviando mensagem. A aplicação do servidor web cria então subprocessos também conhecidos como threads. Cada uma dessas threads irá trabalhar com uma das sessões TCPs que o servidor web está criando para se comunicar com os três processos.